Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como a Eleusa já me apresentou, sou o professor Tiago Dias, da Universidade Federal do Pará, sou coordenador do Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional, um laboratório de inovação que desenvolve metodologias, técnicas e procedimentos inovadores para a administração pública. Então, nós trabalhamos exclusivamente desenvolvendo tecnologias de gestão para a administração pública. E hoje à tarde nós estaremos falando, então, a respeito de algumas técnicas de autogerenciamento. Para isso, eu vou projetar aqui os nossos slides. Tá? Pronto. Eleusa, Renata, vocês conseguem ver o slide? Perfeito. Sim, perfeito. Então, vamos começar compreendendo o que significa autogerenciamento. Autogerenciamento é uma competência, entre inúmeras outras que a gente precisa desenvolver, né? Que, na verdade, estabelece uma relação com diversos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem no nosso contexto. Essa competência ela pode ser descrita da seguinte forma: organizar e realizar suas tarefas e compromissos profissionais de acordo com a sua natureza, considerando os níveis de prioridade e os prazos necessários, além dos objetivos da unidade. Então, vejam só, o que é autogerenciamento? Basicamente, é a nossa capacidade de gerenciar nosso tempo enquanto atividades que nos chegam cotidianamente nas mais diversas esferas da nossa vida, né? Nosso tempo frente às prioridades, já que em muitas situações a gente descobre que a gente tem mais atividade do que o tempo nos permite, né? E como é que a gente gerencia o nosso tempo para alcançar os nossos objetivos profissionais, nossos objetivos de vida, nossos objetivos familiares, nossos objetivos voltados, por exemplo, a atividades de lazer, tempos para a gente, né? Se a gente for adotar a ideia do que significa mesmo autogerenciamento, é importante a gente notar que o nosso tempo, e todo mundo tem o mesmo tempo, né? Ele se divide em um conjunto de fenômenos muito variados, né? Por exemplo, a gente tem um conjunto de objetivos que precisam ser claros, precisam ser alinhados, precisam ser diretamente observáveis. Se nós não temos esses objetivos definidos, a gente não sabe como, vamos dizer assim, colocar ou manejar o nosso tempo, administrar o nosso tempo, né? Nós temos também algumas prioridades, então, entre os objetivos que nós temos nas diversas esferas, a gente tem determinadas prioridades e essas prioridades precisam ser estabelecidas, né, de acordo com a sua gravidade, de acordo com a sua urgência, de acordo com a tendência de vida que nós estamos levando hoje, né? Nós precisamos de algumas técnicas para agir frente a essas prioridades. Então, uma vez que eu tenho essas prioridades bem estabelecidas, como é que eu executo esses objetivos que me são mais caros, que me são mais importantes, para que eles possam, de fato, sair do papel, né? E, por fim, eu preciso escolher quais desses objetivos eu vou abraçar, qual desses objetivos eu vou simplesmente esquecer, porque eu não tenho tempo para eles, quais deles eu vou ter que postergar, quais deles eu vou ter que diminuir o escopo do que eu estava imaginando, porque talvez eu não tenha tempo suficiente nessa minha agenda, nesse meu momento de vida, para estar abraçando todos os objetivos que eu desejo, que eu almejo. Tá? Tudo isso daqui, gente, faz parte do autogerenciamento. E é uma das competências mais complexas da gente desenvolver e habitualmente utilizar, porque ela justamente ela é multideterminada, né? É um conjunto de variáveis aí que impactam diretamente o nosso tempo. E o que é esse tempo, né? Então, a gente não pode esquecer que o tempo, o nosso tempo diário, é um dos recursos mais preciosos que a gente tem, né? Quiçá, talvez o mais precioso. Tempo é precioso porque, primeiro, ele é limitado, né? Todo mundo tem 24 horas por dia, todo mundo
tem 440 minutos para o trabalho, todo mundo precisa dormir 8 horas. Tá? Segundo, esse nosso tempo ele é finito, ele passa e ele não volta. Todos nós temos um período nessa Terra, nesse plano, nessa existência, de acordo com a perspectiva e a crença de cada um, mas ele não volta. Aquele minuto que se passou, a gente não consegue voltar atrás, né? E isso faz com que o tempo seja extremamente precioso. Veja só, todos nós temos um tempo específico nessa Terra. Esse tempo não volta. Então, o tempo que a gente tem talvez seja o aspecto da nossa vida mais preciosa, né? Isso faz com que seja um ativo que tem que ser muito bem utilizado, tem que ser muito bem pensado. E me dói muito, eu fico muito mortificado praticamente, quando alguém chega e diz: ah, eu só estou matando tempo, né? Só estou esperando o tempo passar. Poxa, quanto desperdício, né? É aquele tempo que você perdeu sem correr atrás dos seus objetivos, né? Então, o fato desse tempo ser limitado, né, ainda torna ele mais precioso, porque ele ainda é compartilhado. A gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo para a família, a gente tem tempo para a gente mesmo, os nossos hobbies, os nossos desejos, a gente tem que ter tempo para os nossos amigos, para a espiritualidade, para aqueles que têm esse campo, para as finanças, entre outros, né? São 1.440 minutos ao dia. Esses 1.400 minutos, 480 minutos a gente passa no trabalho. A gente passa a ver o nosso tempo em minutos e começa a quebrar esse tempo de minutos em cada aspecto da nossa vida, a gente vê como o dia é curto, a gente vê como o dia é precioso e cada minuto precisa ser bem aproveitado. Tá? Então, como é que a gente aproveita melhor esse tempo? Como é que a gente conhece pessoas que conseguem fazer várias coisas, alcançar várias coisas na sua vida, conseguem fazer várias atividades na sua vida, e alguns de nós têm a impressão de que o dia se esvai e a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. Tá? O aproveitamento do tempo é o grande campo de estudo do autogerenciamento. Então, a partir de agora, nesses nossos próximos 60, 90 minutos, eu vou estar apresentando para vocês aqui algumas técnicas para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, alcançar mais os nossos objetivos, e depois a gente vai ter alguns minutos para responder as questões que vocês possam estar fazendo aí pelo YouTube. Ok? Vamos lá? Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos falando de autogerenciamento é estabelecer objetivos. Estabelecer o que nós queremos de fato alcançar. O que nós queremos de fato que aconteça nas nossas vidas. Estabelecer objetivos é essencial. Como já dizia lá o gato do Alice no País das Maravilhas, né? Quando nós não sabemos aonde ir, qualquer caminho serve, né? Eu estou me referindo àquele desenho da Disney, o tradicional, não essa última versão do Tim Burton, o desenho lá de 54, onde que a Alice está perdida numa floresta, numa encruzilhada com vários caminhos, e ela encontra esse gato numa árvore e pergunta para o gato, qual caminho é o certo? Né? O gato responde, depende de onde você quer chegar, né? E a Alice responde assim para ele, mas eu não sei onde que eu quero chegar, eu estou perdida. Aí o gato, para encerrar a conversa, responde, então, qualquer caminho serve. Né? Então, quando a gente pensa em estabelecer objetivos, é justamente para delimitar que caminho nós vamos seguir, como é que nós vamos usar o nosso tempo para alcançar esses objetivos. Tá? Então, é importante a gente partir da premissa de que identificar esses objetivos é identificar coisas que nós queremos que aconteça no futuro. Tá? É aquilo que a gente espera que aconteça quando a gente realiza uma determinada ação, quando a gente está se comportando hoje, a gente está esperando que aconteça alguma coisa amanhã. Então, objetivos são pontos que a gente fixa lá no futuro para nortear nossas ações no presente. O que eu quero que aconteça em um mês, em um ano, em 5 anos, em 10 anos, que vão me dizer o que eu preciso fazer hoje. Esse é a importância do estabelecimento dos objetivos. Se eu não consigo ver o que eu quero que aconteça no futuro,
eu estou basicamente perdido no meu presente, porque eu não sei como orientar aí o uso do meu tempo, que é tão precioso, que é tão finito, que é tão limitado, né? A gente não pode esquecer que a gente tem objetivos para todas as esferas das nossas vidas. Então, a despeito do autogerenciamento aqui nesse webinário, ele ser mais voltado para um aspecto mais profissional, é importante notar que essas técnicas podem ser utilizadas para a gente estabelecer objetivos nas outras esferas também, né? Então, além das profissionais, as financeiras, familiares, espirituais, pessoais, etc. Né? É, e esses objetivos, eles, profissionalmente, vamos dizer assim, eles podem ser de diversas esferas, né? A gente tem aí objetivos estratégicos, táticos, operacionais, mas todos os objetivos podem ser descritos da mesma forma. Tá? Então, para a gente escrever objetivos, é importante que a gente tenha clareza a respeito deles. Então, aqui alguns exemplos de objetivos que são pouco claros. Economizar dinheiro, perder peso, diminuir tempo gasto em reuniões, conversar mais com a equipe, ser mais organizado. São objetivos que a gente estabelece lá no futuro, mas do jeito que eles estão estabelecidos aí, eles dão poucas dicas a respeito do que de fato nós precisamos fazer cotidianamente para alcançá-los. Tá? Então é importante que os nossos objetivos, toda vez que a gente estiver colocando nossos objetivos no papel, eles sejam específicos, eles possam ser mensuráveis, eles possam ser observáveis. Então, se economizar dinheiro é pouco específico, economizar quanto dinheiro? Em quanto tempo? Né? É importante que eu elabore objetivos que sejam um pouco mais claros, um pouco mais detalhados. Do tipo, ao invés de economizar dinheiro, economizar R$ 5.000 até o final do ano. Né? Ao invés de falar perder peso, quero perder peso, né? E a pessoa sobe uma escada e perdeu 100 gramas, pronto, bati meu objetivo? Não. O que eu estou querendo dizer aqui, quando eu digo perder peso, é dizer perder 4 quilos até julho. Tá? Ao invés de diminuir tempo gasto em reuniões, estabelecer prazo para reuniões de 1 hora por dia. Tá? Ao invés de falar conversar mais com a equipe, conversa diária de 10 minutos com cada membro da equipe. E ao invés de falar ser mais organizado, manter atualizado o meu mapa temporal, manter atualizado a minha agenda. Né? Então, são formas que eu tenho de estabelecer objetivos que são mais claros, que são mais observáveis. Por via de regra, gente, objetivos podem ser feitos com um conjunto muito variado de técnicas. Um outro curso que eu estou dando, inclusive aqui para o tribunal, eu estou ensinando os discentes a elaborarem seus objetivos pela técnica SMART. Né? A técnica SMART diz que bons objetivos têm que ser específicos, ou seja, a gente tem que estabelecer com detalhes o que a gente deseja, tem que ser mensuráveis, se a gente não mensura, a gente não sabe se a gente está chegando neles ou não. Né? Eles têm que ser atingíveis, ou seja, só depende de mim atingi-los. Eles precisam ser relevantes para o que eu quero fazer, então eu não posso gastar meu tempo precioso, limitado, né, com tarefas que não estão diretamente ligadas aos meus objetivos. Né? E, por fim, ele tem que ser temporal, ou seja, tem que ter uma meta para acontecer. Tá? Além da técnica SMART, existe um conjunto amplo de técnicas para elaborar objetivos. O mais importante para a gente neste momento é que os nossos objetivos precisam ser bem elaborados. E quando eu digo bem elaborados, precisa ter prazo para acontecer e precisam ser diretamente observáveis, não pode ser escrito somente com uma ideia. Tá? Muito bem. Agora, aqui, eu consegui estabelecer o que eu quero para a minha vida, o que eu quero profissionalmente, o que eu quero em diferentes esferas. E agora? O que fazer? Né? Um segundo passo aqui para a gente melhorar a nossa capacidade de autogerenciamento é estabelecer prioridades. Nesse estabelecimento de prioridades, ele passa um conjunto de técnicas grandes, amplos, para a gente utilizar. Novamente, eu não vou conseguir falar de todas elas, trouxe uma para a gente para mostrar para vocês, mas basicamente as técnicas de prioridade, de priorização, nos permitem, entre vários objetivos, eleger aqueles que de fato são mais prioritários, que precisam ser desenvolvidos com mais atenção. Tá? Uma das técnicas utilizadas para priorização, uma das técnicas mais simples e também eficazes para priorização, é o que a gente chama de matriz Eisenhower.
A matriz Eisenhower, ela faz menção ao general Eisenhower, um general americano que acabou se tornando presidente, que tomava suas decisões de acordo com essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma lógica, que depois foi transformada na própria matriz. E a técnica basicamente fala o seguinte: existem quatro grandes quadrantes nas nossas vidas. Tá? Tem as coisas que são importantes e tem as coisas que não são importantes. Tem as coisas que são urgentes e tem as coisas que não são urgentes. Tá? No cruzamento entre essas duas variáveis, o que é importante e o que é urgente, nós temos quatro quadrantes. No primeiro quadrante, o quadrante que a gente chama de quadrante vermelho, é o cruzamento entre as coisas que não são importantes e são urgentes. Tá? Normalmente são as crises, os incêndios, aquelas coisas que chega, são muito importantes e a gente precisa agir de imediato. Né? As coisas importantes que a gente tem tempo para fazer, ou seja, que a gente ainda tem tempo para fazer, ou seja, não são urgentes, são as estratégias e os nossos planos de ação. Aqui devem estar boa parte dos meus objetivos que são mais caros. Por quê? Porque aqui eu tenho tempo para pensar a respeito delas, com calma, com precisão, e tudo que a gente tem mais tempo para pensar, a gente costuma tomar melhores decisões. Tá? Então aqui tem que ter nossas estratégias, tem que ter nossos planos de ação. As coisas que são urgentes, mas não são importantes para a gente, na verdade são interrupções. Né? Nós estamos lá atrás dos nossos objetivos e chega alguém com alguma coisa que é urgente, que a pessoa gostaria que a gente fizesse naquele momento, mas não é importante para a gente. Tá? E por fim, a gente tem as coisas não urgentes e as coisas não importantes, que são o quadrante azul, que é a completa e total perda de tempo. Tá? Então, são aqueles minutos que a gente fica checando o próximo vídeo de gatinhos que saiu no YouTube, onde que a gente para o nosso trabalho para ficar uma hora e meia olhando as fofocas do Instagram. Isso, para quem tem uma agenda repleta de objetivos e com pouco tempo para se dedicar a isso, é uma completa perda de tempo, porque não é urgente e também não é importante, né? A menos que você tire seu sustento desse tipo de atividade. A coisa muda de figura, né? Como é que então a gente tem que se comportar com cada quadrante? As crises e os incêndios, a gente precisa executar. A gente precisa executar de imediato. Tá? As estratégias e os planos de ação, nós precisamos agendar, em outras palavras. Tudo que é precioso para a gente, tudo que é caro para a gente, e a gente tem tempo para se dedicar a ela, a gente vai fechar uma hora do nosso dia por dia para se dedicar continuamente a essa atividade. Por que a gente faz isso? Por que a gente coloca essas atividades diárias, semanalmente na nossa agenda? Basicamente para não deixar para depois, e isso que não é urgente se tornar urgente e a gente ter que tratar que nem crises, que nem incêndios. Tá? Então, vejam bem, isso é importante a gente entender a diferença entre o campo verde e o campo vermelho. Ambos são importantes, mas o campo vermelho a gente precisa reagir naquele momento. A gente não tem tempo muito para pensar qual é a melhor solução. A gente precisa fazer o melhor que der para fazer com o que a gente tem à mão. Tá? O campo verde são as coisas que nos são importantes, mas temos tempo para nos dedicar a elas. Nós podemos fazer a coisa com calma, podemos fazer a coisa com planejamento. Então é importante que a gente separe para esses objetivos que de fato nos são importantes, é importante que a gente separe tempo na nossa agenda para a gente estar se dedicando a isso semanalmente, diariamente, para não se tornar urgente. Tá? As coisas não importantes e que aparecem como urgentes, o recomendado é sempre que a gente delegue, né? Porque se não é importante para a gente, provavelmente a gente não é o especialista nisso. Se a gente não é o especialista nisso no nosso ambiente de trabalho, tem alguém que é melhor em atender isso pela gente. É importante que a gente pense na possibilidade de, olha, colega, eu não tenho condições de te atender agora,
Ah, eu estou com prazos muito apertados. Mas o fulano é melhor para responder esse tipo de questão do que eu agora, ok? Ou eu tenho uma agenda na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, para te atender. Pode ser assim? Eu posso te atender nesse momento? Tá? E por fim, gente, muita gente subestima o, a quantidade de tempo que a gente perde simplesmente fazendo coisas que não vão trazer nenhum benefício para as nossas vidas. Saiu agora, tem uma ONG que acompanha o uso da internet, das redes sociais no mundo inteiro, e eu acompanho esse relatório dessa ONG todo ano, e esse relatório agora de 2020 mostrou que o Brasil é o segundo país que mais fica na internet durante o dia. O brasileiro, em média, fica 8 horas e 35 minutos conectados à internet. Dessas 8 horas e 35 minutos conectados à internet, quase 5 horas são em redes sociais. Então, vejam só, a despeito da gente achar, eu gosto só de dar uma olhadinha nas últimas fofocas que estão acontecendo no Facebook, faça o seguinte exercício. Praticamente todo celular hoje, mais recente, tem ferramentas de monitoramento de quanto tempo você passa em redes sociais. Ative essa ferramenta e você vai ter um susto de quanto tempo a gente perde deitado na cama ou no sofá, olhando coisas, lendo coisas que não se relacionam em nenhuma instância aos nossos objetivos mais caros, aos nossos objetivos mais preciosos. E aí depois a gente ainda fica pensando, nossa, o que eu fiz no meu dia? Né? O que eu consegui fazer no dia? Será que de fato eu alcancei algum objetivo? Por que o dia passa tão rápido? Porque a gente está perdendo muito tempo. Tempo com coisas que a gente poderia eliminar sem prejuízo nenhum para as nossas vidas. Então, pensem nisso quando vocês se sentirem demasiadamente ocupados. Tá? Então, para a gente fechar aqui a nossa matriz de priorização, né? As crises, os incêndios, as reuniões marcadas de última hora, os projetos com prazo muito apertados, os problemas com urgência, estão todos no quadrante vermelho. Tá? Aqui eu quero ressaltar que isso daqui deve ser em torno de 25% dos nossos objetivos diários. Tá? Isso não pode ser a nossa vida, gente. A nossa vida toda não pode estar no quadrante vermelho. Porque se a gente está conduzindo a nossa vida toda no quadrante vermelho, nós estamos tomando péssimas decisões. De novo, quando a gente tem que tomar decisões em cima da hora, a gente faz o melhor que a gente pode, mas de longe a gente não toma decisões tão boas quanto se a gente tivesse tempo para pensar a respeito delas. Né? Então, evitem deixar suas coisas mais importantes dentro do quadrante vermelho, a despeito de muitos de nós ter a nítida impressão que vive apagando incêndio. Essa impressão de viver apagando incêndio já é um termômetro para te indicar que você precisa de mais autogerenciamento. Tá? A gente não consegue eliminar completamente esse campo vermelho, porque imprevistos acontecem, a vida é muito dinâmica. Né? A gente está pensando que a gente está indo para um caminho e de repente acontece alguma coisa. Bem, nós estamos vivendo uma pandemia, então todo mundo sabe o que significa algo que não era planejado, né? Mas é importante que a gente não deixe isso virar regra. O que é mais importante para a gente mesmo, o que é mais caro, o que é mais precioso, deve estar no campo verde. Aqui no campo verde, nós temos aquilo que a gente quer pensar para não deixar acontecer, ou seja, as atividades de prevenção. A gente tem preparação de projetos importantes, a gente tem aquele planejamento mais detalhado, nós temos relacionamentos que a gente tem que estar cultivando com tempo e com calma. Tá? O que aparece normalmente no quadrante roxo, aqui nos não importantes e urgentes? As interrupções do nosso trabalho, os telefonemas não previstos, algumas reuniões que foram chamadas em cima da hora, as tarefas que a gente poderia delegar e não delega porque a gente está centralizando muito e desnecessariamente, as tarefas que são importantes para outros. Tá? Então, é importante para o outro,
Ele vem te pedir ajuda, mas você está também abatalhoado de tarefas que são importantes para você. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Tá? Então vejam só, quero fazer uma fala muito breve a respeito do quadrante roxo. Muitos de nós ficam muito sem jeito de falar não para as pessoas. O brasileiro tem essa característica. A gente nunca fala não, a gente sempre tenta sair pela tangente, mas o sim e o não são muito da nossa natureza. Tá? E a gente tem essa dificuldade de falar o não porque a gente pensa que o outro vai ficar zangado com a gente, vai ficar triste, ou a gente vai decepcioná-lo. Tá? Mas quando a gente começa a estudar melhor o autogerenciamento, a gente percebe que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Se você não valorizar o seu tempo, os outros não o farão por você. Então, se você está perseguindo por coisas importantes para a sua vida profissional, para a sua equipe, para a sua unidade, para a sua família, você precisa dar prioridades. Ou você para essas coisas importantes para você, para fazer pelos outros, ou você começa a ser mais assertivo e dizer: agora eu não posso, infelizmente. Vamos marcar uma agenda para isso? Tá? Então, não há desmérito nenhum eu chegar para a pessoa e dizer: olha, infelizmente eu estou muito cheio de trabalho agora, não posso te ajudar. Assim que minha agenda abrir aqui, eu te aviso, ou já vamos marcar um dia na minha agenda na semana que vem para a gente te atender. Tudo bem? Não há demérito nenhum em fazer isso, gente. Nós estamos sendo assertivos porque o nosso dia está muito cheio, a nossa semana está muito corrida e a gente também tem os nossos objetivos para perseguir. Tá? Por via de regra, quando vocês olharem para o quadrante roxo, lembrem-se de uma regrinha que é valiosa para a vida da gente como um todo. A cada sim que você diz para alguma coisa, você está dizendo não para outra. Então, tudo que você diz sim para a pessoa, você está dizendo não para algo que poderia ser importante para você. Todo sim que você diz para um outro projeto, você está dizendo não para um outro que você escolheu que era importante. Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Infelizmente, ou felizmente, não inventaram a clonagem ainda. Tá? Então, ou eu persigo X, ou eu persigo Y. Se eu disser sim para X, eu estou dizendo não para Y. Faça suas escolhas. Tá? Mas não se esqueça, a cada sim que você diz, você está dizendo não para uma outra coisa. Por fim, gente, o quadrante azul. O quadrante azul ele é estabelecido por fofocas, conversas triviais, e-mails engraçados, vídeos de gatinho, que podem até servir aí como um lazer, uma válvula de escape, algo para diversão, mas não pode comprometer o nosso tempo. Não pode, de alguma forma, tomar o nosso dia. E o brasileiro está usando muito as mídias sociais sem necessidade. O que significa sem necessidade? Se você tem objetivos importantes na sua vida, você vai precisar de tempo para eles. Se você está escolhendo as redes sociais ao invés dos seus objetivos, tenha consciência que você está fazendo essa escolha. A cada hora que você passa nas redes sociais procurando pelo novo vídeo de gatinho mais recente, é uma hora que você tenha menos para perseguir os seus objetivos que sejam mais caros. Então, a menos que você tenha um objetivo na sua lista lá de objetivos prioritário, conhecer todos os vídeos de gatinho da internet, você está perdendo tempo. Elimine essa atividade. Ok? Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar quando a gente fala de autogerenciamento são os nossos limites e os nossos potenciais. Tá? A gente precisa, quando a gente começa a gerenciar o tempo, a gente precisa identificar qual é a nossa hora mais produtiva. Ou seja, ah, todo ser humano, todo organismo humano tem uma hora onde que ela está mais desperta, com a melhor concentração, com a melhor atenção, onde que a gente rende mais. Todos nós temos essa hora. Em média, 2 horas no dia. Então, a gente tem que aproveitar muito bem. Tá? Para a maioria das pessoas, a gente tem estudos mais recentes dizendo que essa hora mais produtiva são as 2 horas primeiras do dia. Por que são essas 2 horas primeiras do dia? Que é quando a gente acorda, a gente está mais descansado,
a gente está mais relaxado e está mais atento. Tá? Mas lógico que aqui existe uma série de exceções. Por exemplo, quem tem bebê ou filho pequeno em casa, ou filho doente em casa, sabe que as 2 primeiras horas do dia estão longe de ser as mais produtivas porque a gente não dormiu direito, né? Então, a qualidade do nosso sono vai estabelecer, vai impactar diretamente nessas que horas que vão ser mais produtivas no nosso dia. Tá? Tem alguns estudos mais recentes também indicando que essa geração mais nova, essa geração milênio, que está entrando agora no serviço público, ela tem uma relação muito conturbada com o sono, com a noite. Então, muitos dessa geração rendem mais à noite, querem passar a noite acordados, trabalhar melhor à noite, e durante o dia, logicamente, eles vão estar mais letárgicos, porque a falta de sono cobra o seu preço. Tá? Então, existem exceções e exceções. Cada um de nós tem a sua hora mais produtiva. Existe um conjunto de técnicas, existe até um pequeno protocolo de autoobservação que, para quem não sabe qual a sua hora mais produtiva, pode descobrir através desse protocolo. Renata, depois você me cobra de mandar isso para você, e aí você manda para o pessoal que queira fazer esse exercício. Faça esse exercício durante uma semana e você descobre qual que é a hora mais produtiva para você. Se quiser ajuda, depois me contem, eu vou ajudá-los. Tá? A maioria de nós, infelizmente, aproveita muito mal essas horas mais produtivas. Né? A gente tem que identificar qual é a nossa hora mais produtiva e aproveitá-la, travar na nossa agenda com os objetivos que têm uma maior, nos exigem uma alta capacidade cognitiva. Tá? Em outras palavras, quando a gente precisa de mais atenção, quando a gente precisa de mais criatividade, quando a gente precisa de mais concentração, nós precisamos dessas 2 horas mais produtivas. Tá? Então, trave na sua agenda as 2 horas mais produtivas para atividades que requerem muita concentração, muita criatividade. Tá? Aproveite para suas maiores prioridades. Você tem os seus objetivos, os seus projetos, os seus planos de vida, que eles são mais caros, que são mais complexos, e você tem que aproveitar essas 2 horas que você é mais produtivo para se dedicar a pensar sobre elas, ok? A gente sempre tem que dar prioridade para o trabalho criativo primeiro, o reativo depois. Ou seja, essas minhas 2 horas mais produtivas do dia precisam estar travados para o trabalho criativo. O trabalho mais burocrático, o trabalho mais rotineiro, aquele trabalho que eu faço até de olhos fechados, você tem o resto do seu dia inteiro para se dedicar a ele. Mas essas horas onde você se sente mais desperto, mais esperto, mais criativo, com maior concentração, trave na sua agenda para o trabalho criativo, para o trabalho mais complexo. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa desmistificar também é a tal da história do multitarefa, né? Eu não sei por que a história do multitarefa ainda se mantém no imaginário coletivo, mas isso já foi derrubado pela literatura científica lá na década de 80. Tá? Nós precisamos estabelecer uma coisa por vez, ok? Você tem na literatura, você tem na própria obras de literatura do mundo inteiro, né? Vários ditados que já te alertam para isso. Você tem um provérbio russo que diz que quem persegue 2 coelhos acaba não pegando nenhum, né? Um provérbio aí do século XIV. Outro do Goethe que fala as coisas que importam mais jamais deveriam estar à mercê das coisas que importam menos. Ou seja, você está cheio aí de ditados, de avisos, dizendo o seguinte: se você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não está mantendo concentração em nenhuma delas. E a falta de concentração acaba impactando na qualidade daquilo que você faz. Então, estabeleça uma lista de tarefas para o seu dia, acabe aquela tarefa e passe para outra. Se você tentar fazer um pouquinho de cada durante o dia, você vai ter um pior aproveitamento do seu tempo. Uma coisa de cada vez, gente. O sistema cognitivo humano, ele cobra um preço por a gente estar pulando de canal com frequência. Então, se a gente sai de um assunto e vai para o outro,
A gente precisa aí de algum tempo para nos situarmos, virarmos o canal, né? Se a gente fica passando esse canal o tempo todo, a gente pode, inclusive, gerar o que na ciência cognitiva chama-se sobrecarga cognitiva. Tá? A gente perde a capacidade de concentração e acaba embaralhando os canais. Tiago, como é que eu sei que eu estou tendo sobrecarga cognitiva? Ultimamente, todos nós estamos tendo. Tá? Mas um bom termômetro é quando a gente começa a postar mensagens de um projeto X no grupo Y, né? Desculpa, gente, eu estava falando com o pessoal do outro grupo, mudei de canal, fui para outro canal. Você começa a postar mensagens, ou você começa a pensar numa coisa, imaginando a outra, você já está embaralhando esses canais, significa que você precisa voltar ao bom e velho método de fazer uma coisa por vez. Tá? Uma coisa importante para a gente também é tomarmos muito cuidado com a nossa energia. A gente não consegue mais tempo no nosso dia. Todo mundo tem exatamente 24 horas. Tá? A gente só consegue, então, mais energia. A gente só consegue mais disposição. Para a gente ter mais energia, para a gente ter mais disposição, a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar a dormir bem. Tá? A falta de sono prejudica uma série de capacidades cognitivas, mas a principal delas é a dificuldade de leitura e compreensão, né? Se você está lendo um relatório, lendo um texto, lendo um livro, e você tem que ler o mesmo parágrafo várias vezes para entender, você está com dificuldade de compreensão, porque provavelmente ou você está com sobrecarga cognitiva ou você está muito cansado por uma falta de qualidade de sono. Tá? Você se torna sonolento na sua mesa de trabalho também, seja ela em casa, seja ela no trabalho, no ambiente de trabalho, né? Porque agora a gente pode estar trabalhando em qualquer lugar. A sonolência na mesa, quando você para trabalhar, vai ser um inimigo constante na sua vida para você aproveitar melhor o seu tempo. Né? Você vai estar sonolento também em reuniões. Então, se manter desperto em videoconferências, que já é muito mais difícil do que se manter desperto em conferências presenciais, vai se tornar praticamente impossível, né? Você vai estar muito sonolento, você vai querer fechar a câmera e deitar na mesa e dormir ali. E ali você vai perder um monte de informações importantes. Você deixa de ser eficaz também em reuniões de brainstorming, reuniões onde você tem que decidir e resolver problemas complexos, você perde boa parte da sua capacidade cognitiva para tomar essas decisões. Então, o recado que fica aqui no autogerenciamento é: nunca sacrifique seu sono. Mas cedo ou mais tarde, esse sacrifício cobra o seu preço. Tá? Eu digo isso particularmente no período de teletrabalho, gente, porque nós estamos tendo a tendência de botar as crianças para dormir, né? E querer ainda fazer alguma coisa, ver um filme com a esposa, ou ver o vídeo de gatinhos, finalmente, ou dar uma olhada no são as novas notícias, e a gente acaba entrando noite adentro, seja por essa angústia toda que nós estamos vivendo no país como um todo, e a gente fica pensando assim, não, deixa eu ir até um pouco mais tarde hoje, que é bom que eu olho outras coisas, relaxo, mas no dia seguinte você vai estar destruído. Uma péssima noite de sono impacta diretamente na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de tomar decisões. Tá? Existe uma literatura muito vasta, muito rica, estabelecendo a falta de sono para a regulação de humor, para tomada de decisões, para a qualidade de resolução de problemas complexos. Ou seja, você vai estar trabalhando ali a meio fio porque você não dormiu direito. Tá? Outra coisa que a gente precisa aprender a usar são os nossos picos de energia. Tá? A gente, ao longo do nosso dia, a gente tem momentos em que a gente está muito, vamos dizer assim, muito ativo, né? Muito disposto, e ao longo do dia, essa disposição vai caindo, aí a gente tem que fazer uma pausa e depois a gente tem outro pico de disposição. Aí vai caindo e fazendo uma pausa e outro pico de disposição. Quase como se fosse um eletrocardiograma, né?
Então, a gente precisa sempre estar com a preocupação de estar recarregando essa energia e essa concentração, né? Quando a gente vê que a gente está começando a se cansar, quando nós começamos a nos sentir de fato cansados, é bom a gente levantar, fazer um alongamento, fazer algum tipo de exercício, uma caminhada de 15 minutos de um lugar para outro, fazer uma pausa para tomar um café, uma pausa para se alimentar, né? Então, é importante a gente estar fazendo sempre essa relação de períodos de concentração, à medida que a gente vai se cansando, período de pausa para esse período de concentração voltar com força, ok? A literatura, ela é diversa a respeito de quanto tempo a gente consegue manter esse pico de energia, tá? Existem alguns artigos estabelecendo essa relação concentração-pausa de 25 minutos de concentração plena, 5 minutos de pausa, tem 45 minutos de concentração plena, 15 minutos de pausa, tem a literatura, por exemplo, que estabelece 52 minutos de concentração plena e 17 minutos de pausa. No final das contas, o que eu acho que a gente tem mesmo, né, consensual, é que quanto mais você consegue treinar a sua concentração, mais tempo você consegue mantê-la. Mas você não passa, você dificilmente consegue passar de 50 minutos de pleno foco, 50 minutos de plena concentração, tá? Então, não adianta, gente. Você está lá numa atividade que está contado no relógio, você precisa fazer com urgência, mas não adianta. Depois de 50 minutos, depois de 40 minutos, você começa a ter uma queda no seu desempenho. Você começa a ter uma queda na sua atenção. E você precisa parar para fazer uma pausa. Quanto maior a pausa, quanto maior o período que você manteve o foco, maior deve ser a pausa. Para quem tem dificuldade em manter concentração, pleno foco numa determinada atividade, e isso é uma dificuldade de muitos nós, servidores, porque o nosso dia é bombardeado de acontecimentos, né? A gente está lá na nossa sala, ou costumava estar na nossa sala, e entrava um, ligava o outro, e chega mensagem por telefone. Agora que a gente está em casa, entra filho, entra cachorro, é o vizinho que resolve fazer reforma bem no meio da sua palestra, do seu webinário. Então, a gente é bombardeado de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas a gente precisa treinar pleno foco. A gente precisa treinar concentração. Uma das técnicas que eu sugiro para a gente começar a treinar a concentração é a técnica conhecida como técnica Pomodoro. Tá? A técnica Pomodoro, ela foi inventada por um indivíduo que usou como cronômetro para marcar ali o período que ele ficava em pleno foco, um daqueles reloginhos de cozinha que você gira e ele vai fazendo tic, 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 até apitar, né? E o reloginho que ele usou nessa técnica era um tomate. E aí ele acabou chamando de técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica simples de pleno foco. Significa o seguinte: você pega o seu celular, você pega um cronômetro, você pega um relógio, você abre um relógio, um cronômetro no seu computador e põe ali 25 minutos. Tá? Nesses 25 minutos, você só vai prestar atenção na atividade que está na sua frente. Você não vai se distrair, você não vai olhar para o lado, você não vai olhar a notificação que acabou de pintar no celular, você não vai se sentir tentado, você não vai fazer fechar aquele trabalho, dar uma olhadinha na última fofoca do Facebook. São só 25 minutos. 25 minutos você consegue. Se mantém naquela atividade. Leia o que precisa ler, analise o que precisa analisar. 25 minutos de pleno foco. Tá? Depois desses 25 minutos de pleno foco, você faz 5 minutos de pausa. Aí você levanta, faz um alongamento, vai conversar, vai olhar o que aconteceu no celular, vai tomar um café, se alonga e volta para fazer mais uma técnica Pomodoro. Tá? Na verdade, gente, a técnica Pomodoro diz o seguinte: você pode fazer 4 Pomodores, um seguido do outro, até você ter que fazer uma quebra de um tempo maior. Tá?
Então, vamos lá. Você faz 25 minutos, pleno foco, 5 minutos de descanso. 25 minutos, 5 minutos de descanso. No quarto ciclo Pomodoro, em vez de você esperar 5 minutos, aí você para 40 minutos, aí você vai fazer um bom exercício, um bom alongamento, vai fazer um lanche completo para fazer de novo um novo ciclo, ok? O que eu posso dizer para vocês é que à medida que a gente vai exercitando, isso vai ficando mais fácil. E para alguns, isso depende muito de organismo para organismo, você vai podendo inclusive aumentar essa relação, em vez de 25 minutos, passa para 30. Quando você vê, você já está fazendo 40 minutos de pleno foco, mas não se esqueça, quanto maior é o período de pleno foco que você mantém, maior é o período que você tem que tirar de descanso. Tá? Então, se você está fazendo já 40 minutos de pleno foco, você tem que tirar aí pelo menos 15 minutos de descanso. Tudo bem? A outra coisa que a gente precisa fazer e tomar muito cuidado sempre é com a nossa saúde. A saúde impacta diretamente no aproveitamento do nosso tempo. Se a gente está letárgico, se a gente está doente, se a gente está com dores, a gente não rende da mesma forma como se a gente estivesse plenamente saudável, né? Então, há alguns cuidados que podem ser tomados diariamente. Primeiro, talvez tentar diminuir um pouco o café antes de dormir, para que você não tenha aí interrupções ou perturbações no seu sono, né? A preferência por alimentos integrais, ao invés dos alimentos ultraprocessados, o que ajuda o controle do peso corporal, para você manter um peso mais saudável. Pessoas acima do peso têm dificuldades respiratórias, têm dificuldades circulatórias, e essas dificuldades impactam diretamente no seu rendimento. Então, é sempre bom a gente manter um peso controlado, por mais que seja difícil nesse período da pandemia, né? Beber muita água é algo que as pessoas subestimam, né? Agora, manter sempre a nossa garrafa de água do lado da gente, para a gente sempre estar, inclusive, controlando o quanto a gente toma de água, é essencial para o nosso desempenho. Nós somos feitos 70% de água. Se a gente desidrata, o organismo sente essa desidratação e você perde aí capacidade de pleno foco, você perde capacidade criativa, você perde capacidade de concentração. Tá? E 20 minutos de exercício por dia, no mínimo, serão recomendados aí pela literatura, inclusive uma literatura cada vez mais robusta, mostrando que quem pratica pelo menos 20 minutos de exercício por dia tem um aproveitamento cognitivo de até 30% a mais do que as pessoas que são plenamente sedentárias. Então, olha o tempo que você está perdendo porque você acha que é falta de tempo se manter saudável, fazer exercícios aí, ok? Então, essa é uma das técnicas que também são consideradas no autogerenciamento. Uma outra técnica importante para o autogerenciamento é a gente limitar os grandes consumidores de tempo. Tá? Então, existem dois grandes consumidores do nosso tempo. O primeiro são as reuniões. As reuniões intermináveis que a gente precisa controlar melhor, pensar melhor se elas são necessárias ou não, fazer aí um mapinha de responsáveis por cada tarefa nessa reunião e manter focado nessa reunião para que ela seja curta. Existe agora uma literatura mais recente demonstrando que reuniões boas são reuniões de até 30 minutos, onde cada um tem 5, 10 minutos para compartilhar o seu problema e resolver em conjunto. Se a gente pactua essas reuniões com antecedência, já entrega as tarefas para cada um, para que as pessoas venham para as reuniões preparadas, e só escolhe as pessoas certas para estar na reunião, ou seja, na minha reunião, só posso ter pessoas que possam contribuir com o problema na qual nós vamos sentar e discutir. Nós tendemos a ter reuniões mais rápidas, tá? Mas um outro grande consumidor de tempo são as demandas, principalmente as demandas que a gente chama de grandes elefantes distantes. O que são as demandas dos grandes elefantes distantes? A gente tende a dizer sim para projetos extremamente complexos, para pedidos extremamente grandiosos, que vão consumir muito o nosso tempo, mas a gente diz sim porque eles ainda estão distantes. Tá? Então, a gente diz sim porque à distância o elefante parece pequenininho, mas à medida que o elefante vai chegando perto da gente, a gente vai tendo uma real noção
do tamanho do problema que a gente comprou quando a gente disse sim. Então, antes de dizer sim para as pessoas, eu chego aqui para a Renata, que está comigo aqui na palestra, ou para a Esmeralda, que está aqui traduzindo para Libras, e eu chego para ela assim, gente, olha, vamos fazer um congresso internacional de autogerenciamento? Aí a dona Esmeralda já gela, falando, ai meu Deus do céu, eu não tenho tempo para isso. A Renata pensa, gente, não, Thiago, eu tenho com a minha agenda muito comprometida, não tem como fazer isso não. Mas aí eu viro para elas e disse assim, mas, gente, é só para final de 2022. Aí as duas falam, ah, não, tudo bem, é só para final de 2022, então dá. A questão toda por trás desse nosso raciocínio, né, é que no ano que vem, nós não vamos estar menos ocupados do que nós já estamos. Não existe um ano que se passe que a gente fique menos ocupado do que o ano que nós já estamos. Então, antes da gente dizer sim para eventos muito distantes, é importante a gente pensar. Tá? Esse fenômeno dos grandes elefantes distantes, ele justamente descreve essa capacidade que a gente tem de dizer sim só porque os eventos estão distantes. Né? Mesmo aqueles eventos de grande magnitude, aqueles eventos que vão cobrar um preço enorme na nossa agenda. Mas a gente tende, como eu disse para vocês, a gente tende a achar que a gente vai estar menos ocupados no futuro. E isso, na grande maioria das vezes, é uma enorme falácia. 2022 vai chegar e aí a gente vai ter a noção do tamanho da responsabilidade que a gente comprou, que a gente abraçou, porque a gente disse sim. Então, antes de dizer sim para projetos muito complexos, projete a sua agenda, o seu mapa temporal, até a data antes de você aceitar. Dê uma olhada se o Congresso Internacional de Autogerenciamento é em fevereiro, março do ano que vem, o que eu estou fazendo em fevereiro e março desse ano? Ah, eu estou aqui organizando eventos, eu tenho que acompanhar os eventos, eu tenho que abrir. Será que no ano que vem eu não vou estar, inclusive, desse mesmo jeito? Será que eu vou ter tempo para fazer isso no ano que vem? Então, não diga sim só porque está distante. Lembre-se, para cada sim que você diz, é um não para uma outra coisa. Pense com muita parcimônia nos seus sims. Tá? Se não for, por via de regra, se a resposta não for, nossa, claro, Thiago, um negócio fantástico, que ideia maravilhosa, então sua resposta tem que ser não. Tá? Se não for aquela coisa, aquele projeto que caiu no seu colo, que é o projeto da sua vida, o que te trouxe assim, uma satisfação imensa de estar participando, então diga não. Não, porque você não vai estar mais livre só porque é no ano que vem. Ok? Fica a dica. Aliás, a dica para o autogerenciamento é dizer não com mais frequência. Tá? Não há, como eu já disse para vocês, demérito em falar não. A gente fala pouco não e a gente tem que falar mais. Né? A gente tem que respeitar o tempo da gente. Se a gente não fizer isso, os outros não vão fazer pela gente. Né? E a gente precisa começar a exercitar essa capacidade de dizer não sem culpa. Né? Cada não que a gente diz para outras pessoas, a gente está, na verdade, ganhando mais tempo para se dedicar ao que de fato é importante para a gente. Tá? Então, comece a contabilizar os nãos que você diz. E chega no final do dia e diz, nossa, quanto tempo que eu consegui agora para os meus projetos, né? Disse não aqui, disse não aqui, disse não aqui. Vou ter tempo para os meus projetos, os projetos que de fato me foram delegados e são prioridades. Tá? Para aquelas pessoas que ficam muito sem graça em dizer não, eu trouxe para vocês essa tarde até alguns modelos de resposta que são bem educados. E a gente pode até treinar na frente do espelho para ficar bem natural. Tá? Então, possíveis respostas para dizer não. Olha, eu estou com um prazo muito apertado agora. E eu não estou marcando nenhuma reunião até eu terminar. Tudo bem? Olha só. Elegante, saiu pela direita,
ficou super show e ninguém vai discutir que você não está com prazo muito apertado. Tá? Outra que eu gosto bastante. A próxima janela na minha agenda é de 14 horas até as 14h15 de amanhã. Pode ser? Eu tenho esses 15 minutos para te atender. Então já vem bem preparado, porque só posso sentar com você nesses 15 minutos. Tá? Veja só, você está sendo bem assertivo. Você está lá com muita coisa para fazer, a pessoa chega, te manda um WhatsApp, te interrompe, falando, olha, você pode me atender agora? Olha, 15 minutos, que vai ser o meu período de intervalo do meu Pomodoro, eu vou poder te atender amanhã. Tá? Então vamos deixar marcadinho e você só tem 15 minutos. Aproveite bem esse tempo. Tá? Uma outra resposta que a gente pode exercitar. Eu não sou a melhor pessoa para isso. Procure por fulano. Gente, por via de regra, cada um de nós tem os seus nichos de excelência. Nós somos bons em algumas coisas. Como dizia minha nona, já falecida há 3 anos atrás, ela dizia o seguinte: ninguém é bom em tudo, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Esse todo mundo é bom em alguma coisa tem que ser protegido. É nisso que a gente tem que se dedicar. Aquilo que a gente realmente é bom tem que estar tomando boa parte da nossa agenda, do nosso tempo. O que a gente não é bom, o que tem coisa que tem gente é melhor, tem gente que é melhor nisso do que a gente, nós precisamos delegar. Então não há demérito nenhum a gente falar, olha, esse assunto não é comigo. Procura por fulano de tal, marca uma agenda com ele, eu tenho certeza que ele vai poder te oferecer uma orientação melhor do que eu. Tá? E por fim, me adiante do que se trata por e-mail e eu vou marcar um horário adequado para falarmos a respeito. Isso aqui, gente, é ótimo. Tem que ser um mantra na sua vida. Tá? Se a pessoa fala, você tem 1 minuto? Lembre-se, você tem 440 minutos. Tá? Esses 440 minutos têm que ser muito bem aproveitados. Então, ao invés de você deixar a pessoa ficar divagando, falar a respeito do tempo, das últimas notícias, do que está acontecendo no mundo, para ir entrar no assunto, você fala assim, olha, me adianta o que você quer por e-mail. Escreve direitinho o que você está precisando de mim, e aí eu vou dimensionar qual é o tempo que a gente precisa separar e vou colocar na minha agenda e a gente senta e conversa. Gente, não há demérito nenhum em falar não. As pessoas se sentem meio sem graça de estar falando não com mais frequência, mas o que é mais chato? A gente chegar e falar não para o colega que está pedindo ajuda, porque a gente não tem capacidade de ajudá-lo nesse momento, ou dizer sim para esse colega e não conseguir realizar a contento aquilo que você se predispôs a fazer. É muito chato a pessoa que não sabe falar não, pega tudo e não consegue entregar nada. Decida que tipo de profissional você vai querer ser. Se você quer desenvolver projetos com excelência, se você quer ser reconhecido dentro da área que você de fato é bom, comece a dizer não com mais frequência, para você ter mais tempo para de fato se dedicar aos seus projetos prioritários. Tá? Ainda na dúvida a respeito de quando dizer não, tem 4 regrinhas que eu queria comentar com vocês. Diga não para tudo aquilo que pode ser feito pelos outros. Se tem gente melhor para fazer por você, diga não. Você já tem as suas responsabilidades e essas responsabilidades já estão te atolando. Tá? Diga não para tudo aquilo que pode ser feito pelos outros. Diga não também para tudo aquilo que você não é especialista. Concentre seu tempo na área em que, de fato, só você é capaz de fazer. Essa especialidade é a que é mais exigida pela sua instituição. E ali você tem que depositar a maior parte do seu tempo. Tá? Também diga não para tudo aquilo que não te der suporte direto para as suas metas. Tá? Então, se é algo que te afasta dos objetivos que você abraçou, dos objetivos que lhe foram endereçados, diga não. Tá? Então, por exemplo, eu estou lá no setor de capacitação e eu recebo a demanda de formatar trilha de aprendizagem para o tribunal. Só que eu começo a notar que boa parte do meu tempo eu gasto atendendo o telefone, respondendo perguntas do pessoal, perguntando: e aí, esse curso que vai sair aí é legal?
Você acha que eu devo fazer? Você acha que é bacana? Você acha que eu você acha que eu vou conseguir passar? E eu vejo que eu passo mais tempo atendendo o telefone do que formatando as trilhas que me foram dadas como responsabilidade. De novo, gente, são escolhas. Tá? Ou você faz uma coisa, ou você faz a outra. Nós não temos tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ou a gente estabelece uma equipe para atender o telefone, ou a gente vai começar a estabelecer algumas perguntas mais frequentes que a gente vai publicar na nossa intranet, e o servidor pode ir lá olhar e responder por si só antes de ligar, mas as duas coisas não dá tempo de ser feitas. Tá? Por fim, gente, eu queria compartilhar com vocês algumas técnicas de controle de tempo. Tá? A primeira técnica é uma técnica conhecida como Wade Formula, que quando a gente traduz para o português, ela é conhecida como técnica dos 4 Es. Tá? A Morgenstern, ela fala o seguinte: se a gente quiser um projeto nosso tirado do papel, a gente tem 4 Es para fazer numa determinada ordem. O primeiro E é escrever, colocar todos os nossos objetivos no mesmo papel. Tá? O segundo E é estimar, estabelecer um tempo para cada um desses objetivos, ou quanto tempo a gente acha que cada um desses objetivos vai tomar. Tá? O terceiro E é escolher. Agora que eu já tenho todos os objetivos numa lista, eu tenho o tempo estimado que cada um desses objetivos vai levar, eu cheguei à conclusão que eu tenho mais objetivo do que tempo. E aí eu vou ter que escolher quais deles eu vou fazer e quais deles eu não vou fazer. Tá? E por fim, o último E é o executar. Depois que você teve todo esse trabalho de planejamento, você tem que ser fiel à execução desse seu planejamento. Ou seja, se foi aqueles objetivos que você escolheu, é aquilo que você vai fazer. Tá? Vamos ver de uma forma um pouco mais detalhada cada um deles. Escrever. Aqui eu preciso colocar todos os meus objetivos num mesmo pedaço de papel ou no mesmo aplicativo. Tá? Tudo o que eu preciso fazer tem que estar nessa lista. Escreva tudo o que deve ser feito nas mais diversas esferas. Tá? E é importante que nessa parte do escrever eles estejam todos no mesmo lugar, todos na mesma lista. Não faça listas diferentes, faça tudo numa mesma lista. Tá? Existe à nossa disposição uma infinidade de ferramentas para a gente usar para fazer essas listas, além da boa e velha agenda de papel. Tá? Para quem gosta da agenda de papel, vai abrir uma folha na agenda de papel e vai colocar tudo aqui naquela mesma folha. Tá? Para quem, como eu, tem micro buracos negros na mão, então qualquer papel que eu toco some, eu não sei para onde foi, né? Usar aplicativos são importantes, porque, por incrível que pareça, o meu celular não entra nos micro buracos negros, e aí eu tenho o meu celular sempre me apitando quais as tarefas que precisam ser feitas. Tá? Aqui que eu coloquei para vocês é um aplicativo gratuito, tem tanto para Apple quanto para o Android, que é o Todoist. Tá? Mas assim como eles, tem uma infinidade de aplicativos como esse. Ah, Aqui, gente, você coloca tudo que tem que ser feito. Vocês estão vendo aqui que algumas dessas tarefas têm uma cor diferente. Eu costumo colocar cores diferentes para cada esfera, né? Então, por exemplo, comprar presente para o Gabriel e para o Theo, que são os primos do Arthur. É uma tarefa que eu tenho que fazer de ordem familiar, de forma pessoal, mas está na minha lista de tarefas, assim como tenho outros projetos para serem feitos. Tá? Então, faça isso no formato de lista de tarefas mesmo. Tá? Seja no aplicativo, seja na sua agenda de papel. Mas evite post-its. Tá? É importante que estejam todos no mesmo lugar. Post-it para uma lista de tarefa é muito perigoso. Você perde um pouco a ordem da coisa, pode bater um vento e levar esse post-it. Um post-it pode cair sem querer e já se foi aquele objetivo. Evite post-it, coloca tudo no mesmo lugar. Cada tarefa, cada telefonema, cada projeto, cada reunião tem que ser colocado aí. Ok? Tá? E aí você tem
uma caixinha como essa, uma lista aí de tarefas para serem feitas. Algumas tarefas, vocês estão vendo, elas foram divididas em tarefas menores, objetivos menores. Tá? Se o objetivo ele é muito amplo, ele é muito grande para a gente pensar quanto tempo ele vai demorar, porque lembre-se, depois de escrever, a gente vai ter que estimar. Né? Eu já vou entrar no assunto da estimativa. É importante que eu quebre esses objetivos muito complexos em objetivos menores. Então, se preparar material para o CNJ é muito amplo para eu entender quanto que isso vai acometer do meu tempo, eu pego esse projeto e quebro em tarefas menores, revisar o material, diagramar, providenciar a impressão. Isso aqui, essa minha decomposição, vai me permitir ter uma ideia mais clara de quanto tempo eu vou demorar no objetivo como um todo. Tá? Depois que eu estabeleço esses meus objetivos, é importante que se o objetivo, como eu estava dizendo para vocês, se o objetivo for muito amplo, a gente decomponha ele em passos menores. Então, se eu crio um projeto para mim, se eu recebi um projeto de implantar um sistema novo de gestão de desempenho, né, é, 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 se eu olho para esse objetivo, eu me assusto. Nossa, mas será que eu vou dar conta de eu implementar esse sistema de gestão de desempenho como um todo? Quanto tempo será que isso vai me tomar? Aí o que eu faço? Eu decomponho em passos menores, né? Então esse projeto aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso definir o escopo do projeto, eu preciso realizar pesquisas bibliográficas, eu preciso conduzir benchmarking, eu preciso combinar os dados das visitas que eu fiz, né? Eu preciso montar o método, escrever o projeto, revisar o projeto e praticar a apresentação para a alta administração que eu vou fazer. Ok? Quando eu faço esse tipo de decomposição, é importante lembrar que na minha lista, lá encabeçada dos meus objetivos, vai estar o objetivo como um todo. Mas logo abaixo vai estar aparecendo as tarefas que precisam ser feitas para este objetivo. Quando eu tenho grandes projetos em passos menores, o nosso próximo E, que é o estimar, vai se tornar mais fácil. O que é o estimar, gente? O estimar, basicamente, é responder a pergunta: quanto tempo leva? Quanto tempo cada tarefa me toma? Tá? A gente tem que escrever, basicamente, quanto tempo a gente acha ou quanto tempo a gente acredita que uma tarefa vai levar. É importante notar que a gente não tem muito hábito de fazer isso, né? E como qualquer coisa que a gente não tem hábito, a gente vai sentir uma pequena dificuldade e um pequeno desconforto em estimar isso no início, né? Mas, como tudo na vida, como andar de bicicleta, a experiência vai levando à prática, né? Então, quanto mais eu faço, mais eu desenvolvo essa minha capacidade de estimar quanto tempo a tarefa demora. No serviço público, em particular, o nosso maior desafio é estimar no meio de tanta coisa que a gente faz. Tá? Então, é muito difícil a gente estimar quanto tempo a gente demora numa análise jurídica, por exemplo. Se eu estou aqui 5 minutos, aí eu tenho que parar para atender o telefone. Aí eu tenho que entrar numa reunião. Aí eu volto aqui mais 5 minutos. Aí alguém me para me fazer uma pergunta. Aí eu tenho que responder uma mensagem de WhatsApp. Aí eu sento aqui mais 5 minutos. Então, a gente não vai desenvolver essa capacidade nunca. Tá? Qual é a melhor forma que a gente tem de estimar? Técnica Pomodoro. Tá? Quantos pomodores você precisou para fazer aquela tarefa? Como você vai estar lá em pleno foco, você não vai estar mais atendendo o telefone, você não vai estar mais participando de nada, você vai estar só 25 minutos naquilo, é só você contar quantos quartis de 25 você fez e você vai ter aí uma previsão bem precisa do tempo que você levou nessa tarefa. Tá? Não se esqueça de quebrar os seus grandes projetos em passos menores. Quanto menor o passo, mais fácil fica para estimar esse tempo. E não se esqueça também de estabelecer prazos ou limites para interrupções, porque esses prazos e esses limites vão acontecer. Tá? Você não vai conseguir ter controle sobre essas interrupções. Então, aquelas coisas que acontecem com a gente está lá no meio do nosso trabalho e alguém chega perguntando: você tem um minuto? Né? E é importante que aí, quando isso acontece, lembre-se da nossa técnica de dizer não, né? Seja assertivo, estou no meio de uma técnica de pleno foco aqui, concentrado nesse trabalho, não posso te atender agora. Tá? Ou responda coisa do tipo: olha, tenho 15 minutos até minha próxima reunião.
É possível? É viável? Né? Ou não posso parar o que eu estou fazendo agora. Em 30 minutos, às 15h30. Podemos agendar nesse horário? Não se esqueça de ser assertivo, porque se você não cuidar do seu tempo, não vão ser as outras pessoas que vão fazer isso por você. Tá? Aí o que eu tenho a partir de agora? Eu tenho aquela mesma minha listinha com as minhas tarefas a serem feitas, tá, né? Só que agora, ao lado de cada tarefa, eu tenho uma estimativa de tempo. Definir o escopo do projeto, 4 horas. Realizar pesquisas bibliográficas, 8 horas. Conduzir benchmarking, 16 horas. Tá? Quando eu somo tudo isso, eu tenho a ideia de quanto tempo eu preciso para desenvolver este projeto, se eu estiver única e exclusivamente dedicado a ele. Bom? Tá? Quando a gente chega nessa lista aqui, gente, a gente normalmente descobre que a gente está com um grande problema. Qual é o grande problema? O dia, o mês, o ano é pouco para tudo que a gente colocou na nossa lista. E aí entra no nosso terceiro E. Escolher o que vai ser feito. Quando eu tenho agora uma estimativa de quanto tempo demora, eu vou precisar escolher entre aquelas tarefas aquela que você vai fazer. A escolha é essencial quando você chegou num determinado momento onde que você tem mais tarefas do que tempo disponível. Tá? Aqui, a Morgenstern recomenda uma outra técnica para você escolher rapidamente aquilo que vai fazer, né? Que são as escolhas rápidas, os 4Ds. Tá? Primeiro, aquilo que você vai deletar. Tá? Você tem que fazer a pergunta: eu preciso fazer isso mesmo? Né? Então, se você está com a corda no pescoço, se você está precisando de mais tempo para os seus filhos, se você está com aquele projeto que você tem que entregar semana que vem, será que de fato você precisa arrumar a sua gaveta de meias por cor e enrolando da direita para a esquerda? Você tem que cortar isso da tua lista de tarefas, tá? Então, algumas tarefas você simplesmente vai deletar, ok? A outra é delongar, né? Eu preciso fazer isso agora? Isso pode esperar? Então, se eu estou com prioridades que são mais urgentes, quais as tarefas que de fato você pode postergar para depois? Aqui o postergar para depois eu tenho um comentário importante para fazer. O postergar não significa simplesmente que você vai chegar para você mesmo e dizer: isso aqui eu faço depois. Não faça isso. Você vai esquecer. Tá? Marque na sua agenda o dia em que você vai retomar essa atividade. É importante que esteja na agenda. Ok? O terceiro D é diminuir. Tem como fazer isso mais rápido? Então, você está com seu tempo muito curto, e você estava pensando em promover um evento e queria escrever um convite customizado para cada um das 1.000 pessoas que você queria convidar. Você não tem tempo para isso. Você vai fazer uma mala direta, o convite vai ser o mesmo e você só vai mudar o nome e o endereçante. Então, se tem como fazer mais rápido, escolha diminuir. E por fim, gente, o último D é o delegar. Tá? Há pessoas que podem fazer isso por você se você está muito ocupado. E há pessoas que podem fazer isso por você, delegue. Tá? Então aqui eu consegui escolher, entre as várias coisas que eu tinha que fazer, aquilo que de fato eu vou assumir. E por fim, gente, eu preciso executar. Tá? O executar é aquela velha máxima: planeje a sua execução e execute o seu planejamento. Veja só, olha o caminho que a gente percorreu até agora. A gente escreveu todos os nossos objetivos numa folha de papel. A gente passou esses objetivos pela matriz lá SMART para ver se eles estão objetivos bem descritos. Depois a gente passou esses objetivos pela matriz Eisenhower para priorizá-los, para saber o que a gente vai escolher fazer primeiro, o que é urgente e importante, o que é importante e não é urgente, o que tem que ser priorizado dentro dessa matriz. Depois a gente tem que estimar, colocar o tempo em cada uma dessas tarefas. Depois, a gente tem que escolher entre elas o que de fato vai ser feito. Então, quando você chega aqui, você está com o seu planejamento todo bem estabelecido, com dia, horário e local para acontecer. Seja
fiel ao seu planejamento. Acredite no seu planejamento. Por quê? Porque não é porque você tem um bonito planejamento na mão, vai estar tudo lá no seu calendário, com dia e horário para acontecer, bonitinho e tal, que o mundo não vai te tentar, né? Então, você vai estar com um planejamento e vão continuar tendo pessoas dizendo o seguinte: olha, surgiu aquele projeto muito legal, você não quer participar dele junto comigo, não? Seja fiel ao seu planejamento. Olha, infelizmente não tenho tempo, minha agenda está completamente fechada até o final do ano. Tá? Ou é, aquela reunião que vocês estavam marcando para o final do mês para discutir coisas que não estão atreladas necessariamente ao seu objetivo. Repense se você vai participar dessa reunião. Você vai ser tentado o tempo todo a fugir do seu planejamento. Mas se você ceder a essa tentação, esse planejamento que você tem tanto trabalho para fazer nunca sairá do papel. Seja fiel ao seu planejamento. Mantenha o foco no seu planejamento e, por fim, escolha a melhor ferramenta para executá-lo. O que é a melhor ferramenta para executar um projeto, gente? Um planejamento como esse. Tem pessoas que gostam de usar o modelo Kanban. O modelo Kanban são aqueles cards que cada cardzinho é uma tarefa que você coloca em determinado dia, determinada hora, e você pode, inclusive, delegar pessoas para fazer isso. Tem um aplicativo muito legal, e tem outros do mesmo gênero, mas também é gratuito, que é o Trello. O Trello é uma ótima ferramenta para a organização do tempo, porque imagine vocês que cada uma daquelas linhas que eu desenhei podem virar um pequeno cartãozinho com tempo para fazer, checklist, e eu posso colocar pessoas ali para me ajudar, pessoas da minha equipe. Tá? Então, é uma forma de organizar esse meu planejamento. Se você não é muito fã de ferramentas digitais de gerenciamento, é bom você começar a fazer cursos. O mundo está se tornando mais digital, o teletrabalho veio para ficar e é uma nova ferramenta de trabalho, a gente não pode ficar avesso a ela. Mas se você ainda tem muita dificuldade de usar essas ferramentas digitais de gerenciamento e está com urgência para organizar o seu tempo, né? A boa e velha agenda ajuda muito. Com as suas tarefas bem estabelecidas, com suas tarefas estimadas, agora você sabe que dia e que horário você pode marcar na sua agenda para se dedicar cotidianamente a elas. Lembrem-se, é a minha última lembrança, aproveitem a sua agenda para travar aquele horário aonde você é mais criativo, aonde você tem mais concentração. Trave esse horário na sua agenda para você se dedicar aos projetos que exigem maior carga cognitiva, maior criatividade, maior concentração. Tá? Respeite esse período que você tem, que você é mais produtivo. E a partir daí, o restante do seu dia, você vai desenhando as tarefas de acordo com a sua lista. Eu agradeço imensamente o tempo, a gente falou mesmo que eu ia falar mais ou menos 1h30 para a gente poder ter depois um tempinho para conversar, né? Estou aberto agora às perguntas, eu acho que o pessoal já está organizando aí as perguntas, mas eu acho que o último cuidado que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: não deixem o seu planejamento na lista de tarefas. Tá? Não deixem o seu planejamento na lista de tarefas. Lista não dá sensação de prioridade. Lista não vai dizer o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois. E listas dão uma sensação muito ruim de angústia, de estresse, por ter uma infinidade de coisas que parece que a gente não termina. Assim que a sua lista está pronta, transfira para a sua agenda, marcando o dia e horário para você se dedicar a cada atividade. A agenda é a última etapa do seu gerenciamento. Se não tem dia, se não tem hora para acontecer, não vai acontecer. Tá? Então, no final das contas, a boa e velha agenda, seja a agenda do Google, seja a agenda do Outlook, ou seja a nossa boa e velha agenda de papel, ainda é um dos melhores mecanismos para a gente organizar o nosso dia,
só que agora com todo um conjunto de técnicas que eu espero ter compartilhado ao contento com vocês. Obrigado